Esse vídeo é para a gente falar sobre o córtex cerebral. Vamos fazer uma classificação quanto à sua citoarquitetura. Primeiramente, vale lembrar o que é o córtex cerebral. Então, é toda essa casca de substância cinzenta que está ao redor da substância branca do cérebro. Tá? Então, toda essa casquinha ao redor é substância cinzenta, né? Ou seja, tem corpos de neurônios. Isso aqui é córtex cerebral. É diferente das massas de substância cinzenta lá no meio da massa branca, que são núcleos da base. Bom, então a ideia é pegar um pedacinho do córtex, dar um zoom nele e ver as suas características, né? Então, quantas camadas tem, quais são os principais tipos celulares e fazer então a classificação quanto à citoarquitetura desse córtex. Primeiramente, a maior parte do nosso cérebro possui um tipo de córtex que tem 6 camadas, tá? Isso aqui é chamado de isocórtex, tá? Então, a maior parte, 90% do cérebro, o córtex cerebral possui 6 camadas bem definidas. Partes mais antigas do cérebro possuem um número menor do que 6 de camadas, tá? É a parte do alocórtex, né? São regiões mais antigas, como hipocampo, córtex olfatório, são regiões antigas na evolução. A gente vai nesse vídeo focar nas regiões que têm 6 camadas bem diferenciadas e que, portanto, são isocórtex. Bom, essa imagem está mostrando então as 6 camadas. Então temos lá, né, uma primeira camada mais externa, que é a camada molecular, que vai ter basicamente neurônios de associação. Aí temos uma próxima camada chamada de granular externa. São células receptoras, tá? Então são células especializadas na recepção de sinal. Temos em seguida a camada piramidal externa. Agora essas células, né, elas são especializadas em enviar um sinal, tá? Fazer referência, né, do sistema nervoso, vamos ver isso melhor. Por isso então que são células motoras, né? Elas estão mais relacionadas com a parte motora das funções. Temos uma camada granular interna, a camada 4, e essa aqui é a nossa principal camada com células receptoras de sensibilidade que estão projetando para o córtex cerebral, ou seja, né, tudo que você sente, frio, calor, dor, né, ou mesmo a visão, qualquer sensibilidade, essa informação tem que chegar no córtex cerebral, não tem que? E chega principalmente nessa camada granular interna ou camada 4. Por isso que está aqui, né, o córtex sensitivo primário, das nossas diversas sensibilidades, e lembra de que a sensibilidade, praticamente todas fazem uma parada no tálamo e então projeta para o córtex cerebral. E de fato, né, essa região granular interna recebe fibras talâmicas, que são justamente as fibras que estão trazendo a sensibilidade do corpo todo. Bom, temos então uma camada piramidal interna, ou camada 5, e assim como a 4, que era a principal camada receptora de sensibilidade, a 5 é a principal camada efetuadora motora. Tá? Então ela também se projeta, né? É também uma área de projeção, ou seja, são células que deixam o córtex cerebral. Mas aqui no caso é numa eferência, né? Então são células motoras. É aqui que nós temos os neurônios piramidais gigantes ou células de Betz, tá? O nosso córtex motor primário possui essa camada bem prevalente, tá? Então, cuidado. Então no córtex motor primário tem só camada piramidal interna? Não, né? De maneira alguma. Lembra de que ele é um isocórtex, então ele vai ter as 6 camadas. Mas a gente vai ver que a camada 5 vai predominar, tá? O mesmo raciocínio para um córtex sensitivo primário. Então, só tem camada 4 no córtex sensitivo primário? Não, ele é isocórtex, tem a 6. Mas a gente vai ver que a camada 4 vai predominar no córtex sensitivo primário. Bom, e finalmente uma camada 6, também basicamente com células de associação, tá? Então, a gente pode falar então que as camadas 4 e 5 são as principais camadas
de projeção, a 4 para receber sinal sensitivo, a 5 para enviar sinal motor, enquanto que as camadas 1, 2, 3 e 6 são predominantemente de associação, tá? 4, córtex sensitivo primário, 5, córtex motor primário. Bom, então já deu para ver, né, que apesar de ser isocórtex, se o córtex é especializado em alguma função, ou motora ou sensitiva, tem camada que predomina, tá? Então essa imagem do Netter está mostrando isso, né? Então o córtex de associação, ele é supramodal, ou seja, ele não é nem motor e nem sensitivo. E aí ele vai ter, né, lá 6 camadas, né? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, com seu determinado tamanho, como vai ter em todo o córtex que não é especializado nem em motor nem em sensitivo. Bom, quando a gente vai ver como é que é o córtex sensitivo, observa que a camada 4, que é aquela camada granular interna, ela é maior quando compara com áreas de associação. Tá? E ela é maior, as células dessa camada acabam invadindo as outras, então é uma camada que fica muito mais desenvolvida e faz sentido, porque o córtex ele é sensitivo, ele é especializado em receber sinal sensitivo. Quando você compara agora com o córtex motor, que é um córtex motor, né, especializado em enviar projeções motoras, a camada 5 é bastante prevalente. Ela está maior, né? Os neurônios de Betz são mais gigantes ainda, né? São enormes, que são aqueles neurônios piramidais, e ela predomina sobre as demais, ela chega a invadir as demais. Tá? Então aqui já deu para ver que existe, apesar de todos serem isocórtex, todos são isocórtex, você pode ter um isocórtex onde há predomínio de camada granular, né? Aqui no caso a 4, que é a sensitiva, ou isocórtex onde há predomínio da camada motora, né? Da camada 5, que é piramidal. Tá? E pode ainda ter o córtex de associação, quando não há predomínio de nenhuma camada, porque ele é supramodal, ele não é especializado nem em motor, nem em sensitivo. E aí com isso então a gente faz a classificação da citoarquitetura do córtex cerebral. Então o córtex cerebral, ele pode ser do tipo isocórtex ou alocórtex, né? Iso quando ele tem 6 camadas, alocórtex quando é um número menor do que 6, tá? Regiões mais antigas são alocórtex. Bom, se ele é isocórtex, ele pode ser do tipo homotípico, são as áreas supramodais, quando não há predomínio nem de motor nem de sensitivo, ou ele pode ser heterotípico, ou seja, tem 6 camadas, mas tem predomínio de alguma. Se for predomínio das camadas granulares, no caso de córtex sensitivo, você vai chamar de heterotípico granular. Se houver predomínio das camadas piramidais, se for um córtex motor, você vai chamar de heterotípico agranular. Então essa aqui é a classificação quanto à citoarquitetura do córtex cerebral. E a gente vai agora no próximo vídeo fazer a classificação funcional das fibras do córtex cerebral, que é bem interessante também.